Muito bom dia. Sexta-feira, dia 17 de agosto de 2018. Iniciamos agora o debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina. É o primeiro pela televisão. A campanha eleitoral iniciou ontem e hoje 6 candidatos já estão frente a frente aqui nos nossos estúdios. Vamos então à apresentação deles. Gessé Pereira, Décio Lima, Mauro Mariani, Carlos Moisés, Gelson Merizio e Leonel Camazão. Todos com ideias e propostas diferentes, mas com um ponto em comum, inegável: governar o Estado pelos próximos 4 anos. Nosso debate também está sendo transmitido pelo Facebook do SBT. Participam 6 candidatos de partidos com, no mínimo, 5 parlamentares no Congresso Nacional, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral. As regras do debate foram aprovadas pelas assessorias dos respectivos candidatos e homologadas no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos então agora conferir as regras do debate. O primeiro bloco será destinado para a apresentação dos candidatos e perguntas entre si. Cada candidato terá 1 minuto para a apresentação inicial. As rodadas de perguntas seguem a seguinte ordem: pergunta, resposta, réplica e tréplica. A pergunta terá o tempo de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30. A réplica, 45 segundos. E a tréplica, também 45 segundos. O segundo bloco do debate será destinado para perguntas entre os candidatos com temas determinados pela produção do programa. A pergunta terá o tempo de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30. A réplica, 45 segundos. E a tréplica, também 45 segundos. No terceiro bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com tema livre. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e 30, a réplica 45 segundos e a tréplica também 45 segundos. No quarto bloco, os candidatos responderão perguntas gravadas pela produção do debate com lideranças comunitárias. O candidato terá 1 minuto e 30 para responder. Para finalizar o debate, os candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. Muito bem. O candidato pergunta e responde apenas uma vez em cada bloco. O direito de resposta em caso de ofensa moral ou pessoal é de 1 minuto. O pedido será avaliado pela produção do debate. Vamos às apresentações. Pela regra, cada candidato tem 1 minuto. O primeiro a falar é o candidato Gessé Pereira. Com a palavra. Bom dia a todos de Santa Catarina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento, que é um momento único, e me colocar aqui para discutir a situação do nosso Estado. Também quero agradecer a meus pais, meu pai, minha mãe, que nesse momento estão em casa assistindo. E se hoje eu cheguei aqui, pai, o Senhor tem boa parte de culpa nisso. Porque o Senhor foi o homem que me ensinou caminhos, princípios. Quero agradecer minha esposa, minhas filhas, minha família em todas. Quero agradecer também meus amigos. Quero agradecer Camboriú, a qual cidade que tem me apoiado também. Quero agradecer ao jornalista Prisco Paraíso, a toda a comissão do SBT, funcionários que estão aqui trabalhando desde cedo. Enfim, quero agradecer a todo catarinense, e principalmente você, catarinense. Eu sou uma pessoa igual a você. Ok. Gessé Pereira, que é do Patriota. O próximo que terá 1 minuto, Décio Lima, do PT Trabalhadores. Prazer enorme, Prisco, quero saudá-lo por essa iniciativa, quero cumprimentar o Dr. Carlos Amaral, em seu nome toda a equipe do SBT que nos recebe aqui para iniciarmos o debate sobre as eleições em Santa Catarina. Quero cumprimentar todo o povo catarinense, os trabalhadores, as trabalhadoras, os setores médios da sociedade, cumprimentar os empresários,
todos aqueles que estão na expectativa de uma construção democrática a partir desse momento. Eu sou um professor do Estado, um advogado dos trabalhadores, prefeito eleito por 2 mandatos na cidade de Blumenau e também deputado federal. Aqui estou para iniciar um processo de renovação na política de Santa Catarina, de inovação, com uma proposta a fim de agasalhar as feridas do povo catarinense. Ok. Mauro Mariani, do MDB. Olha, gostaria de agradecer ao SBT pela iniciativa, pela oportunidade que está dando aos candidatos, cumprimentar a todos aqui, cumprimentar especialmente você que está em casa nos assistindo, dedicando um pouco do seu tempo a tentar acreditar novamente na política. Eu sou o Mauro Mariani, filho da dona Leda, professora, do seu Antônio, pequeno empresário, casado com a Cíntia e pai de 5 filhos. Trago comigo nessa caminhada o jovem Napoleão Bernardes, uma revelação da política catarinense, foi prefeito 2 vezes na cidade de Blumenau e seguramente Santa Catarina quer mais e nós poderemos fazer muito mais por Santa Catarina. Cumprimento mesmo de coração a oportunidade que está dando aos catarinenses de conhecer as propostas de todos os candidatos. Muito bem. Agora vamos com Carlos Moisés, do PSL. Muito bom dia a todos. Eu sou o comandante Moisés, candidato ao governo do estado de Santa Catarina, juntamente com Daniela Rainer, nossa candidata a vice-governadora de Chapecó. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros da Reserva, sou coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar, sou advogado inscrito na OAB e sou bacharel e mestre em Direito, sou de Florianópolis, passei boa parte do meu tempo, mais de 30 anos de serviço, 20 anos praticamente no sul do estado, principalmente na cidade de Tubarão e Criciúma. Estou no PSL, nunca fui filiado a partido político, a convite de Lucas Esmeraldino, nosso candidato ao Senado da República. Estou juntamente PSL, partido de Jair Bolsonaro, nosso candidato a presidente da República, oportunizando que o eleitor possa fazer a sua escolha, me conhecer um pouco mais nessa jornada que se iniciou ontem, praticamente o período que nós temos de campanha. Estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Prisco. Ok. Gelson Merizio, do PSD. Bom dia aos catarinenses, bom dia aos candidatos que participam desse debate. Mandar um abraço especial ao João Paulo Kleinubin, que está aqui comigo, meu candidato a vice-governador nesta eleição. João Paulo, que foi por 2 vezes prefeito de Blumenau e reeleito com mais de 70% dos votos, fruto da sua boa gestão em Blumenau. Mandar um abraço ao Esperidião Amin, nosso candidato a senador, ex-governador do estado, ao Raimundo Colombo, nosso ex-governador, que participam junto conosco desta caminhada que tem um propósito, fazer um enfrentamento dos problemas que Santa Catarina enfrenta. Fazer a discussão dos temas relevantes, como segurança pública, promovendo mais desenvolvimento e mais esperança para o catarinense. Este será o nosso propósito na campanha. Mas, mais do que isso, será uma verdade exercida a partir do primeiro dia de 2019. Muito bem. Agora, para encerrar, Leonel Camazão. Também tem 1 minuto. Bom dia, pessoal. Bom dia a você. Bom dia a você que está nos vendo pela televisão, pela internet ou nos ouvindo pelo rádio. Meu nome é Leonel Camazão, eu sou jornalista, mestre pela UFSC, não tenho sobrenome graúdo, não sou multimilionário nem grande empresário. Sou um cidadão comum que na profissão de jornalista pôde conhecer os problemas de Santa Catarina e decidi, naquele momento, ir para o outro lado do balcão. Não só relatar a realidade e os seus problemas, mas também lutar pela sua transformação. Eu sou do PSOL, eu venho de Joinville, moro há 3 anos agora em Florianópolis e também estou junto nessa caminhada com a Carol Bellaguarda, que está com a gente nessa chapa como co-governadora, numa aliança entre o PSOL e o PCB. Queremos, nesse debate, durante a campanha, apresentar nossas propostas e projetos para mudar Santa Catarina e para fazer um governo para todas as pessoas. Muito bem. Feita a apresentação dos 6 candidatos, agora nós damos início à rodada de perguntas e respostas. Neste bloco, com tema livre. A pergunta terá o tempo de 30 segundos e a resposta de 1 minuto e meio. Nós começamos com o candidato Gessé Pereira, que pergunta para o candidato Décio Lima.
Deputado Décio Lima, como eu falei no jornal Diário Catarinense, é a primeira campanha minha e o senhor já foi deputado. Sabemos que a corrupção assola o país, ao nosso estado, e também tem assolado demais as cidades, porque o povo tem sofrido. O que o senhor pretende fazer para acabar com essa corrupção, sendo que os mesmos governantes estão aqui para concorrer de novo? Olha, Gessé, eu acho que esse é o grande desafio do modelo republicano brasileiro e também catarinense. Eu acredito que nós temos que sair todos desse episódio com um processo democrático, tendo ele como seu valor universal, mas para que a gente possa fazer uma construção onde a política passe a ser a grande protagonista da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Eu penso que o brasileiro não perde nesse momento o otimismo de construirmos um espaço que efetivamente possa ser transparente, ético e possa ter, sobretudo, a partir desse processo democrático, uma construção de um novo horizonte, de uma nova perspectiva para o povo brasileiro. Eu acredito que a corrupção, infelizmente, ela é endêmica. Ela está, sobretudo, nos processos e nas instituições do nosso país, mas está também na necessidade de nós darmos um salto de qualidade nos processos educativos para que nós possamos construir, sobretudo, um processo que garanta ao povo brasileiro, principalmente no palco da política, um espaço verdadeiramente transparente, ético, honesto, onde a questão pública tenha a segurança desses valores que são imprescindíveis para a vida democrática. Ok. Gessé, réplica. Eu não me conformo um estado como o nosso, um estado rico em natureza, em beleza. Turismo aqui é uma área muito forte, a nossa agricultura é forte. E o nosso estado, que arrecada 2 a 3 milhões ano, devendo 19,9 bilhões. Você, catarinense, sabia que Santa Catarina não vai conseguir fazer o pagamento dos funcionários, o 13º vai ser parcelado. Por quê? Porque o Estado está devendo. E devendo por quê? Sendo que o nosso Estado arrecada muito, mas o problema é que tem muita cabide de emprego, muita secretaria desnecessária. Nós vamos acabar com isso, porque nós somos a renovação. Nós viemos para renovar essa situação que está. Candidato Décio, réplica com 45 segundos. Eu concordo com o candidato Gessé. Eu acho que o processo que nós precisamos construir é de renovação. O povo catarinense clama por este processo. Nós estamos diante de uma verdadeira pilhagem do Estado catarinense. Para você ter uma ideia, Gessé, dos 26 bilhões que Santa Catarina arrecadam, 6 bilhões generosamente são oferecidas para alguns segmentos empresariais. Enquanto isso, o povo catarinense vive em processos de exclusão que nós poderíamos ter resolvido não fosse um Estado que não enfrentasse este processo que, infelizmente, tem as garras no Estado catarinense, que são os interesses empresariais. Ok. Só pediria aos candidatos a observância rigorosa do tempo. O candidato Décio Lima agora pergunta ao candidato Mauro Mariani. 30 segundos, candidato Décio. A minha pergunta, deputado Mauro, vai justamente nesta linha. Ou seja, o Estado catarinense vive um processo, sobretudo na saúde pública, extremamente delicado. As filas para o atendimento são visíveis, nós não temos um planejamento para a saúde, nós não temos uma política, de certa forma, centralizada na governança de Santa Catarina. Qual a sua proposta? Olha, a saúde é um dos grandes desafios de Santa Catarina. Nós avançamos muito a partir da desconcentração, da interiorização do atendimento à saúde. Eu, por exemplo, me lembro quando fui prefeito lá em Rio Negrinho, as pessoas, para fazer o tratamento de câncer, por exemplo, Décio, teriam que se deslocar aqui em Florianópolis. Foi estabelecido o tratamento de câncer de oncologia em Porto União, assim como recentemente em São Miguel do Oeste. Nós temos que aprofundar isso, levar a saúde, espalhar essas especialidades em toda Santa Catarina.
Tivemos outro exemplo muito positivo aqui no estado. Em 6 meses, realizamos 12 mil cirurgias de catarata, praticamente zerando a fila. E eu quero dizer para você que está me assistindo, no meu governo, em 1 ano, nós vamos zerar as filas de cirurgia, utilizando a estrutura hospitalar existente, levando atendimento por todo o estado de Santa Catarina. É por aí que nós temos que caminhar. O foco tem que ser no resultado para as pessoas. Nós não podemos descansar enquanto tiver um irmão catarinense nosso esperando meses na fila por uma cirurgia. Eu penso que interiorizando, desconcentrando, utilizando as técnicas mais modernas, nós podemos avançar muito nessa questão da saúde. Deputado Mauro, por que não resolveram até agora? É justamente esse o clamor da sociedade catarinense. Eu acho que para renovar tem que ter biografia e tem que ter compromissos. Hoje nós temos cerca de quase 500 mil de catarinenses esperando por atendimento de saúde. Os processos estão se judicializando, R$151 mil agora acumulados nos últimos meses na Justiça de Santa Catarina. É muito difícil, vocês estão 16 anos no governo e vir aqui falar em algumas mudanças que por que não fazem amanhã? Tem gente sofrendo nesse momento com as feridas da saúde, né? Eu acho que nós precisamos entender claramente de que isso não acontece por conta da falta de compromisso. Candidato Mauro. Olha, não são 151 mil, são 151 milhões na judicialização da saúde. Mas o fato é que a saúde avançou bastante. Claro que nós temos muito a fazer, mas eu estou convencido que a solução para a saúde é levar o atendimento para o interior. Continuar nesta linha de trabalho que estamos fazendo, reorganizar a questão hospitalar no estado. A taxa de ocupação dos hospitais de Santa Catarina é algo em torno de 50%. O que significa dizer? Não falta leito, precisa reorganizar isso tudo. E com o trabalho de operações, de cirurgias que faremos em todo o estado, certamente nós vamos avançar muito e rapidamente nesses indicativos. Santa Catarina tem pressa e quer mais também na saúde. Muito bem. Candidato Mauro Mariani continua com a palavra e formula ao candidato Carlos Moisés. Candidato, eu sou filho de professora, foi ela quem me alfabetizou, aprendi o valor da educação na minha casa. E uma das grandes preocupações nossa é com a questão da educação. Eu queria e gostaria de ouvir as suas propostas específicas para a área de educação. Bom, muito bem. Eu, assim como o senhor, deputado, a minha esposa é educadora aqui em Santa Catarina e nós temos 25 anos, pelo menos, de atividade, tanto no ensino público quanto privado. Ela foi professora sempre em sala de aula, nunca saiu da sala de aula. E a gente discutia muito sobre os problemas da educação em Santa Catarina. Uma das questões principais que hoje o atual governo também lida é com achatamento, e não se faz educação também sem investimento, sem dinheiro, essa é a verdade. O achatamento do salário dos professores. Não há um plano de carreira adequado, em função até mesmo do piso salarial que foi implantado aos professores. Essa é uma questão que nós vamos enfrentar no nosso governo, até para estimular o professor a estar em sala de aula. Se você não tem estímulo, os professores, para onde que eles vão? Para as outras atividades administrativas, saem da sala de aula, e aí o Estado tem que contratar ACTs, pessoas que são temporariamente contratados, em função dessa evasão do professor de sala de aula. Ele tem que receber um estímulo maior. Um outro problema que nós enfrentamos muito na educação de Santa Catarina é a evasão do aluno de 15 a 17 anos do ensino médio. Não há um atrativo para o aluno ficar na escola. Nós vamos enfrentar isso no nosso governo. Essas são as propostas, pelo menos básicas, dentro do tempo que a gente tem limitado aqui para conversar. Olha, a grande preocupação de Santa Catarina tem que ser focada especialmente no ensino médio. Nós temos 70 mil irmãos catarinenses em idade de ensino médio fora da sala de aula. Qual o futuro que nós vamos garantir para essas crianças nesse mundo atual? Nós não podemos descansar enquanto estiver um único aluno em idade de ensino médio fora da sala de aula. Essa tem que ser a nossa preocupação. Nós temos que avançar, preparar as crianças para o futuro, ter uma escola atrativa e trazer o professor, que é o grande instrumento, que é quem pode e vai fazer uma educação de qualidade, como tem que ser aqui na nossa querida Santa Catarina.
Candidato, nós temos as propostas, nós temos também propostas de infraestrutura do colégio. Nós, enquanto não acabarmos com a corrupção no poder público, enquanto nós não deixarmos de acomodar os nossos correligionários, nossos grandes blocos partidários dentro do poder público, nós não vamos ter dinheiro para investir em educação e segurança. Essa é uma atividade que tem que ser levada a sério. A população, o eleitor que está me assistindo agora, está cansado das promessas. Esse é um Estado que, no modelo em que ele tem hoje de governança, ele não serve mais aos fins públicos para o qual o Estado foi criado. Então, nós temos propostas práticas e nós viemos em chapa pura para governar Santa Catarina, para não ficarmos devendo nada a quem quer que seja. Ok. Candidato Moisés já formula ao candidato Gelson Merizio. Candidato, nessa mesma linha sobre atividades do Estado, nós sabemos que a saúde é um dos grandes problemas, já foi comentado aqui hoje, que o Estado tem que enfrentar. Nós temos pessoas sofrendo na fila dos hospitais, nós temos problemas com cirurgias eletivas, nós temos dificuldades de interiorizar a saúde, nós temos a tal ambulancioterapia que entra governo, sai governo e não se resolve. Quais são as propostas? Olha, em 2015, nós aprovamos na Assembleia uma emenda constitucional de minha autoria que aumentou de 12% para 15% o investimento mínimo em saúde. Isso vai representar, só neste ano, R$1 bilhão a mais de recursos. Nos próximos 10 anos, 8 bilhões a mais de recursos. Agora, saúde precisa cada vez mais de investimento, precisa de gestão. E é possível, sim, melhorarmos a gestão da saúde, com mais tecnologia, com mais processos chegando próximo das pessoas no interior e tendo, na aplicação bem feita do recurso, um caminho a ser seguido. Eu também concordo de que, se nós olharmos para trás, nós evoluímos em termos de atendimento, nós melhoramos em termos de resposta. Agora, é inegável que a saúde será sempre um problema a ser perseguido, porque, primeiro, as pessoas vivem mais. Isso vai ter mais problemas de saúde. Segundo, isso é uma situação boa, as tecnologias vão melhorando, vão ampliando o tratamento e, por consequência, ficando mais caros. Compatibilizar o recurso existente com as demandas é fundamental para o resultado. Gestão com mais recurso. Essa tem que ser a tônica da saúde e é isso que nós vamos fazer a partir já do primeiro dia do próximo ano. Muito bem. Temos agora a réplica do candidato Moisés. Nós temos propostas claras para a saúde. Um dos grandes desafios também é fixar o profissional no interior do Estado. Incentivar as carreiras públicas de Estado também. Parcerias público-privadas para resolver o problema da questão da infraestrutura na saúde. Nós vemos hospitais que começaram a ser construídos, não foram ocupados, equipamentos que não foram disponibilizados para colocar em funcionamento, equipamentos que foram disponibilizados, mas que não têm operador. Então, me parece que não há uma comunicação também entre as três esferas de poder, tanto do município, quanto do Estado e quanto da União, para que a gente saiba exatamente quem foi atendido num posto de saúde, qual é o prontuário daquela pessoa, o que o médico precisa fazer, se ele já recebeu alguma atenção pública. Ok. Candidato Merizio. Olha, nós não teremos uma saúde com qualidade vista só pelo ângulo do Estado. Nós temos que ter uma integração plena com os secretários municipais da saúde, um aprimoramento no atendimento, com qualificação do serviço que é prestado, um atendimento humanizado. Saúde é carinho, é respeito e é recurso para tratamento com qualidade. E nós vamos fazer isso, primeiro, enxugando a máquina pública, permitindo que, com menos processos administrativos, teremos mais recursos para investir na saúde, ajudando os prefeitos, os secretários da saúde dos municípios, a juntos construirmos dias melhores, esperança maior de bom tratamento e de resolutividade nas questões da saúde dos catarinenses. Candidato Merizio continua com a palavra, formulando ao candidato Camazão. Eu assisti uma entrevista sua, melhor, li uma entrevista sua no Diário Catarinense, onde você, tratando de segurança pública, falava na desmilitarização da PM. E eu queria entender o que isso significa, até porque sou contra a colocação, mas queria entender qual o significado dessa sua proposta, candidato Camazão. Bom, nós defendemos um modelo de polícia cidadã que atenda às necessidades da população e não trabalhe apenas na repressão, na violência, mas que trabalhe também na prevenção aos crimes,
no serviço de inteligência, de investigação e de solução dos crimes. Nós temos índices de solução da criminalidade muito baixos. E o investimento público na área de segurança ele tem sido apenas na questão de repressão. Então, nós precisamos fazer prevenção na área de segurança pública e o nosso modelo, o modelo do PSOL para a segurança pública, é o modelo que ocorre na maior parte do mundo, onde a polícia não é militar, mas sim uma polícia civil única. Esse tema, ele não é da alçada do governador, eu não posso, enquanto governador, desmilitarizar a polícia, esse é um tema federal, mas nós defendemos essa posição junto com a nossa candidatura presidencial, do Guilherme Boulos, porque entendemos que esse modelo vai melhorar muito a segurança pública, vai deixar a polícia mais próxima do cidadão e vai diminuir a violência. Precisamos de uma polícia que atenda às necessidades das pessoas, que resolva os crimes e não só faça a repressão. Esse modelo que temos é um modelo herdado da ditadura militar e que muitas vezes não atende às nossas necessidades. E essa é uma reivindicação da polícia. Os policiais são a favor da desmilitarização. Então, nós estamos do lado da população e do lado dos policiais nessa pauta. Olha, nós temos a melhor polícia militar do Brasil. Nós vamos ampliar o nosso efetivo de 10 para 15 mil policiais militares. E nós vamos enfrentar o crime organizado de forma implacável, com muita dureza, porque Santa Catarina tem que tomar uma decisão. Ou nós enfrentamos o crime organizado de uma forma dura, consistente e com força agora, ou perderemos a guerra contra o crime organizado, como já perdeu o Rio de Janeiro, como está perdendo o Rio Grande do Sul. Agora não é hora para meias palavras, para eufemismos em colocações de segurança pública. Nós precisamos de firmeza, dureza e prestigiar muito a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, que fazem a melhor polícia do Brasil. Mais equipamento, mais tecnologia e mais policiais é o que precisa para a segurança pública de Santa Catarina. Camazão? Candidato, eufemismo é o senhor estar no governo há 16 anos e dizer que agora o senhor vai resolver o problema da segurança pública. Nós precisamos discutir esse tema com muita responsabilidade. A questão da repressão e da solução dos crimes, ela é o problema lá na ponta. Nós precisamos trabalhar na prevenção. E como é que você prevê criminalidade? Combatendo desigualdade social, investindo em educação, investindo em saúde, em assistência social. Segurança pública é um problema muito mais sério do que apenas o número do efetivo, o número de armas e o número de viaturas. Tudo isso é importante, mas nós queremos trabalhar no governo de Santa Catarina para prevenir os crimes antes que eles aconteçam, e não só apenas na repressão, quando nós já perdemos jovens e cidadãos para a criminalidade. Ok. Para encerrar o bloco, agora, nessa rodada, Camazão pergunta para Gessé. Gessé, o governo Michel Temer aprovou, no ano passado, a reforma trabalhista, sob a promessa de que isso geraria desenvolvimento econômico e criaria milhões de empregos no nosso país. O que aconteceu foi justamente o inverso. As pessoas estão cada vez com empregos mais precários e numa situação de fragilidade, de informalidade, inclusive desistindo de procurar emprego. Então, eu queria saber qual é a sua proposta nesse cenário para a geração de emprego em Santa Catarina. Muito obrigado pela pergunta, candidato. Eu estou aqui escutando as propostas e estou pensando, tanto tempo no poder, ninguém fez. Agora surgiram tantas coisas para fazer e de tantos meios que estão arrumando para fazer. Só que nós sabemos que se não enxugar a máquina, se não acabar com essas secretarias regionais, acabar com essas cabides de emprego, não vai ter dinheiro. Santa Catarina vai dever mais ainda, vai aumentar a dívida catarinense. Então, sem nós cortar na carne, não tem investimento em área nenhuma. Nós temos que cortar na carne. E o meu governo vai cortar na carne catarinense. Nós vamos tirar todos esses gastos desnecessários. E sobre a questão do emprego, nós vamos diminuir a carga sobre o empresário. O empresário tem sido massacrado pelo governo e nós vamos tirar. Nós temos um programa que é mais emprego e menos imposto. Quanto mais emprego o empresário dá, menos imposto ele vai pagar. Então, nós vamos ajudar o empresário para ele também ajudar o povo catarinense. O povo catarinense está cansado de ouvir propostas, ouvir coisas que houve todas as eleições. E nós não queremos mais isso. É por isso que eu me dispus. Eu sou uma pessoa que é a primeira vez que eu estou na eleição. Inclusive, Deus me colocou ao meu lado o deputado Sérgio Godinho, ex-secretário da Fazenda, ex-secretário do Meio Ambiente, foi secretário de Estado, um homem que tem... Okay. Réplica, Camazão.
Olha, candidato, eu entendo na sua colocação que não dá para a gente falar em geração de emprego e de dívida dizendo que vai isentar impostos dos empresários. Porque o senhor mesmo colocou que Santa Catarina tem uma dívida alta, o nosso déficit previsto para o ano que vem é de 3 bilhões, mas Santa Catarina deixa de cobrar impostos o dobro desse valor, que também é maior do que se investe em saúde e em educação. Então o senhor precisa escolher, ou o senhor vai isentar imposto e aumentar a dívida do Estado, ou o senhor vai cobrar esses impostos e usar esse recurso para fazer investimento público. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. Então nós entendemos que é preciso um plano de investimento público em obras para gerar emprego e renda no nosso estado. Ok. A tréplica? Catarinense, eu falei que eu vou fazer, e de que forma que eu vou fazer? Dá sim para diminuir o imposto. Como que dá? Primeiro nós temos que cortar o gasto do governo. O governo está sucateado com tanto gasto. É muito peso sobre o governo. O catarinense não tem direito a nada. Enquanto os políticos, deputados estaduais têm 22 assessores. Há necessidade disso, catarinense? Nós temos que conversar com a Assembleia Legislativa, com o novo presidente e vamos sentar, nós vamos ter que cortar na carne. Eu vou cortar no governo, vamos pedir também para que cada área, a LESC, todos os setores nós vamos pedir que corte, porque quem paga é o governo. O governo que paga com o dinheiro do contribuinte. E nós vamos mudar isso. Muito bem. Encerramos agora o primeiro bloco do debate eleitoral aqui no SBT Santa Catarina. Vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida. SBT Eleições 2018. O maior setor de tapetes do Brasil é na Havan. Aproveite a super promoção em todo o setor neste fim de semana. Tapete para a Sala Lisboa 2x2,5 de R$ 999,90 por 10 vezes de R$ 69,90. São R$300 de desconto. Tapete para a Sala Renascença só 10 vezes de R$ 7,99. E não perca, agosto é o mês da liberdade na Havan. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Havan, tudo num só lugar. No próximo fim de semana inaugura a 112ª Mega Loja Havan em São José, Santa Catarina. O descaso com o lixo pode trazer vários problemas para a nossa população. Enchente, pragas e doenças. São exemplos do que pode acontecer quando o lixo não é descartado corretamente. Faça a sua parte e nos ajude a evitar esse cenário. Coloque seus resíduos na rua somente nos dias e horários que o caminhão passar e não jogue lixos nos rios e afluentes. Com a sua ajuda, a nossa cidade fica cada vez mais limpa e saudável. Contamos com você. Prefeitura Municipal de Lages. 18 shows, sim. Capital e interior. A bilheteria é toda sua. O público é fiel, o show é bom, a casa é de primeira, nunca deu errado. A V4 acaba de assinar um contrato com uma rede de casa de shows. A única coisa que eu não disse pra ele é que essa casa de shows é especializada em sertanejo. Hoje, após Chiquititas. C4. Muito bem, voltamos com o debate ao governo do Estado, aqui pelo SBT. Hoje, excepcionalmente, não estamos apresentando o SBT Meio-Dia, que volta normalmente na segunda-feira. Você pode acompanhar também pelo nosso Facebook. As rádios do Sistema Catarinense de Comunicação, Gralha de Urubici e Clube FM de Lages, também transmitem o debate. Vamos agora ao segundo bloco. Os candidatos continuam fazendo perguntas, entre eles, com tema sorteado. Os temas foram escolhidos pela nossa produção. Pelo sorteio, quem começa é o candidato Décio Lima, que faz a pergunta para o candidato Carlos Moisés. Vamos então agora ao primeiro sorteio do tema. Vamos ver. Segurança Pública. Décio Lima, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Moisés, a segurança pública de Santa Catarina, hoje, ela
necessariamente precisa de um processo diferenciado. Primeiro, a presença das organizações criminosas, depois o aumento da criminalidade e, por último, também deixaram que para cá viessem as organizações criminosas. Qual é a sua política para a segurança pública de Santa Catarina? Bem, eu concordo com o que foi dito. De fato, houve um aumento de criminalidade. Nós sabemos que as polícias, os agentes de segurança pública como um todo, eles sofrem com questões de incentivo à carreira, eles têm dificuldade em equipamentos, o investimento é pequeno nessa área, a inteligência é pouco utilizada e nós temos um dos grandes problemas entre os agentes de segurança pública é que não há conversa. O Estado não evoluiu na questão de interligar, de interagir com essas agências. Eu daria um exemplo, um preso hoje, ele vai para a rua do sistema prisional e a polícia não fica sabendo quem foi solto, quem não foi. A polícia prende, não consegue acompanhar. As denúncias, por exemplo, relacionadas à mulher, à segurança da mulher, um acompanhamento na questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha, quando a mulher denuncia alguma violência em casa, não há um acompanhamento efetivo. Nós temos alguns programas dentro das corporações, mas ainda são incipientes. Nós precisamos investir nessa área, porque o Estado tem que ver a segurança toda como uma forma integral. Inclusive investindo lá na educação, diminuindo a máquina pública, diminuindo as desigualdades sociais, como já foi dito aqui, mas nós temos que potencializar. Nós temos países que têm, e não é modelo só de polícia, nós temos países que têm 10, 15, 20 modelos de polícia, cada uma atuando na sua esfera de competência, mas todas elas conversam entre si. O que é importante fazer é integrar esse sistema que não tem sido olhado com a devida cautela pelo governo. Ok. Candidato Décio? Um feminicídio por semana em Santa Catarina. É grave a situação da segurança. Agora, para renovar o processo de segurança, nós temos que, evidentemente, investirmos na Polícia Militar, dos quais todos nós acreditamos ser uma instituição que orgulha o povo catarinense, da Polícia Civil, dos organismos de inteligência, da inovação, mas nós necessariamente precisamos criar um sistema único de segurança pública aqui em Santa Catarina e parar com essa dicotomia entre preservar a fragilidade humana nas periferias com a questão da segurança pública, fazer algo único. Moisés? Nós não temos, por exemplo, constitucionalmente, uma fatia de investimento na segurança pública. Nós temos para a saúde, nós temos para a educação, mas em segurança pública me parece que não há um compromisso do Estado, nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. E esse peso vai ficando, a competência hoje das ações é do Estado, especialmente no que diz respeito à nossa área aqui hoje, como candidatos a governo, com as polícias civis e militares, com o sistema prisional, que também é uma fatia dessa área de atuação do Estado que tem que ser olhada com muito carinho. Nós hoje não temos condição de ressocializar, é um problema cíclico, não podemos ter um olhar míope para a questão da segurança pública, temos que tratá-la integralmente, de forma integral, a devolver esse cidadão que delinquiu eventualmente à sociedade em boas condições. Ok. Agora vamos a um outro sorteio. O candidato Moisés continua com a palavra, formula ao candidato Merizio. Tem 30 segundos. Vamos ao tema. Educação. Bom, deputado Merizio, é um tema que já foi abordado aqui e eu reinicio então essa nossa conversa no sentido de fortalecer a educação catarinense. São propostas claras que nós temos no nosso governo e nós queremos ouvi-lo a respeito dessa condição educação para Santa Catarina. Quais são os anseios, se você tem a visão real desse diagnóstico do problema da educação em Santa Catarina e quais são as propostas do seu governo para melhorar a educação catarinense? Primeiro é melhorar o salário do professor. Nós tivemos uma evolução significativa nos últimos anos, mas para mim, que sou filho de professora, marido de professora e irmão de professora, conheço, portanto, muito bem a atividade, é absolutamente certo que o professor precisa ganhar melhor. O seu salário ainda é incompatível com a importância que ele tem para o Estado. Agora, além disso, nós precisamos da autoestima ser melhorada. E ela vem com um plano de ensino que hoje atenda de forma mais significativa ao aluno. Nós temos tecnologias que ainda não são utilizadas no ensino. Se nós voltarmos 100 anos no passado e pararmos uma aula pela metade e a transportarmos para os dias de hoje, o professor continua dando a aula do mesmo jeito.
Há uma gama de tecnologia que pode ser aprimorada, que pode ser trazida para o ensino, que melhora a resposta do aluno e, por consequência, a autoestima do professor. Nós precisamos gerenciar melhor os 25% do orçamento, que é um recurso significativo. Nós precisamos dar mais autonomia ao diretor de escola, que tem que ser eleito pela comunidade para que ele faça os pequenos reparos, para que ele cuide junto com os pais do ambiente dos alunos, que são os filhos dos pais que estão junto com eles na atividade. E nós precisamos de um ambiente onde a educação seja uma prioridade absoluta, não só do governo, porque a educação é da sociedade, é um conjunto de ações. A valorização do professor é o primeiro passo para que isso aconteça. Moisés? Nós ouvimos por aí afora de tudo a respeito de educação. Se fala até em educação integral e em meio período. Nós temos propostas claras. Barriga vazia, você não consegue estudar. Se você não tem o seu uniforme escolar, se você não tem uma família estruturada em casa para lhe acompanhar, para fazer as tarefas que você recebe dos professores. Nossa proposta para a melhoria da educação também é a educação integral para o cidadão catarinense, para que ele tenha condição de trabalhar e o seu filho ser assistido por uma categoria de professores que precisa receber por isso, que não precisa trabalhar, ter 500 alunos, trabalhar em 20 escolas ao mesmo tempo, ser valorizado e tenha foco naquilo que ele está fazendo. Educação integral é uma das nossas bandeiras. Tereza? Educação integral é um caminho a ser perseguido e pode ser aplicado, como também nós precisamos de um investimento muito pesado e significativo no ensino médio, no ensino profissionalizante, para que os jovens que hoje estão buscando um caminho, buscando um futuro, tenham mais esperança. A tecnologia, a inovação, a aplicação de fato daquilo que aproxima o adolescente do ensino, do aprendizado, hoje está ainda distante de acontecer, que é a integração plena da nova economia, da nova tecnologia aos processos de ensino. A autoestima do professor tem que vir com a sua realização, e ela é financeira, mas também de resposta de um bom aprendizado dos alunos. Muito bem, vamos então agora ao terceiro sorteio. O candidato Merizio continua com a palavra e formula o candidato do MDB, Mauro Mariani. Isso aqui está bem fechado. Finanças públicas. Com a palavra, Merizio. Recentemente eu ouvi algumas entrevistas do atual governador dizendo que se o Estado fosse uma empresa, esta empresa estaria quebrada. Quero saber qual é que é a sua avaliação desta colocação feita pelo governador Eduardo Pia Moreira, que é do seu partido. Olha, todos nós reconhecemos que a sociedade catarinense é uma sociedade empreendedora, de gente que faz, que acorda cedo, dorme tarde, trabalha e que produz muito. É um orgulho para todos nós catarinenses. Agora, o governo deve a essa sociedade. O governo tem que ter a mesma excelência que tem a sociedade. É nesse sentido. Infelizmente, o Estado, e como o Brasil, passou por uma crise muito profunda, abalou as finanças públicas do Estado. Agora, evidentemente, nós temos que passar por um processo de otimização do recurso público, enxugamento da máquina. É um outro momento que nós precisamos. O Estado tem que ser mais efetivo, entregar serviço para a sociedade, focar nessa entrega. O Estado não pode ter fim em si mesmo. Eu não tenho dúvida que com habilidade, incentivando quem quer empreender em Santa Catarina, nós vamos buscar dinamismo econômico que recompõe as finanças do Estado. Trabalho duro, enxugar gastos desnecessários, entregar serviço à sociedade. Esse tem que ser o tema. E prestigiar quem quer empreender em Santa Catarina, acima de tudo, eu não tenho nenhuma dúvida, vamos caminhar por aí. Merizio? Santa Catarina enfrentou a maior crise econômica do Brasil e respondeu sem atrasar salários, respondeu sem aumentar impostos. Santa Catarina é o melhor estado do Brasil em termos de ambiente e de empreendedorismo. Santa Catarina é um estado que tem jeito, que pode melhorar e que precisa atender de forma significativa às demandas da sociedade. Agora, falar bem do Estado, pregar otimismo, pregar a esperança é uma missão, uma obrigação de quem governa. E eu, como governador, quero vender otimismo, criatividade e respostas para os problemas de Santa Catarina. Não pessimismo, não falando mal de um estado que é o nosso orgulho. A questão é que a realidade tem que ser trazida à tona. Nós temos que tornar transparente as contas públicas. A sociedade tem que ficar a par do que está acontecendo
em Santa Catarina e no Brasil. Só assim nós começamos a resolver os problemas. Nós não podemos aquela velha prática de varrer os problemas para debaixo do tapete. Quando o governador expõe a situação do Estado, traz a preocupação a todos os catarinenses e deixa claro que vamos fazer enfrentamento. E com poucos meses de gestão, os números já começam a melhorar. A dívida da saúde, por exemplo, era 1 bilhão e 80 milhões. Já é menos de 700 milhões. É gestão, é dureza, é controle de gasto público, entrega e foco no serviço pro cidadão, não tenho dúvida. Muito bem. O candidato Mauro Mariani continua com a palavra, vai formular ao candidato Gessé. O assunto é saúde. Com a palavra. Candidato Gessé, a saúde é e tem sido constantemente um tema recorrente de todos os debates, seja no município, seja no estado e até mesmo no Brasil. Nós temos muitos desafios a vencer em Santa Catarina. Qual o seu plano para a saúde do estado? O que você pensa sobre a saúde dos catarinenses? Então, deputado, é uma situação agora que a gente tem que rever, porque 16 anos os mesmos estavam no poder. Eu não estou culpando nem os senhores, porque não era vocês que estavam governando. Quem estava governando eram os partidos a qual vocês fazem parte. E os partidos a qual vocês fazem parte sucatearam. Por quê? Porque é muito pesada a máquina pública, com muito funcionário, com muita regalia, e isso daí tem que acabar. Nós vamos cortar. Nós vamos cortar para quê? Para investir em você, catarinense. Porque assim, ó, o meu pai, ele está esperando há meses por um exame, que ele teve um infarto, e até agora não saiu esse exame. O exame é de alta complexidade, tem que sair, ele não pode esperar. Não só o meu pai, o seu pai, a sua família também não pode esperar. O nosso projeto, o que é? O nosso projeto nós temos aqui para criar, dentro da Universidade Catarinense, a UDESC, nós queremos criar o curso de medicina. A cada 6 meses, 40 médicos irão fazer parte desse curso e nós vamos formar mais médicos aqui em Santa Catarina para servir você, catarinense. E como é que nós vamos fazer isso? Não tem arrecadação, não tem dinheiro? Tem arrecadação, tem dinheiro. O que não tem é o controle desse dinheiro. Está sendo mal gasto e a partir desse momento, a partir de 1º de janeiro, nós vamos mudar isso. O secretário da Saúde não vai ser qualquer um. Mauro? Olha, eu estou convencido que o modelo que temos perseguido aqui em Santa Catarina é exitoso e é o melhor modelo. Interiorizar a saúde. Eu me lembro numa visita que eu fiz no hospital de Xanxerê, por exemplo. O hospital de Xanxerê é responsável por 1,5 milhão de catarinenses na questão da cardiologia. Lá em Xanxerê, no máximo 30 dias, a pessoa espera na fila para resolver o seu problema de saúde. Oncologia em Porto União, São Miguel do Oeste, é isso, é levar para o interior do estado o tratamento, evitar que as pessoas tenham que ir de lá se deslocar para buscar um tratamento de saúde. Estou convencido disso, acabar com a fila de cirurgias, essa é a nossa meta, utilizar a estrutura existente para atacar o problema. Ok, Gessé? Catarinense, outro programa que a gente já está estudando, nós vamos entrar com parceria público-privada. O catarinense não vai mais esperar exame, não vai mais esperar cirurgia. Se o nosso setor não conseguir cobrir o que você está necessitando, nós vamos fazer a parceria público-privada e você tem 72 horas para exames, nós vamos resolver a tua situação. Isso daí nós vamos acabar. Não vai mais ter esse setor de você ficar meses esperando por um exame, por cirurgia. Tem pessoas que às vezes espera e quando chega no momento da cirurgia, a pessoa já foi, já morreu. E hoje nós vamos acabar, a partir de 1º de janeiro nós vamos acabar com isso. Cortando primeiro de nós, do governo, para investir em você, catarinense. Muito bem. Vamos agora, então, ao penúltimo sorteio. Gessé, 30 segundos, perguntando a Camazão, 1 minuto e meio. Empregos. Camazão. A palavra? Pode começar? Pode. Candidato, você disse que é difícil a gente cortar o imposto do empresário para a gente programar mais emprego para a sociedade. Mas eu digo para você que se nós diminuir a nossa carga, nós vamos ter dinheiro. Tendo dinheiro, a gente vai ter economia. Qual a sua proposta, então, para emprego, o candidato?
Candidato, em primeiro lugar, na verdade, dizer para você e para todos que nos assistem que Santa Catarina deixa de cobrar em impostos 5,7 bilhões de reais, que é o dobro do déficit do Estado. Então, nós deixamos de cobrar o dobro daquilo que nós temos de déficit para o ano que vem. Então, a sua colocação não está necessariamente correta. A questão da carga tributária em relação à geração de emprego, ela está vinculada hoje no nosso Estado a você fazer uma reforma tributária que desonere os pequenos, que desonere o cidadão comum e passe a tributar os grandes empresários. Nós não vamos resolver os problemas de Santa Catarina dando isenção de imposto para a BMW em Araquari. Enquanto o pequeno empresário, o pequeno lojista, você que tem um bar, um salão de cabeleireiro, um pequeno comércio, paga um monte de impostos. Então, a questão dos impostos hoje no nosso Estado, ela está de ponta cabeça, né? Se você é muito rico ou tem uma empresa muito, muito grande, você não paga quase nada. Se você é pequeno, você paga muito. Então, isso está errado. E se nós continuarmos desonerando os grandes empresários, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência social. O grande empresário do nosso Estado vai ter que aprender que precisa pagar imposto, como todos nós pagamos. Eu pago, o Prisco paga, os candidatos aqui pagam. Tem alguns empresários muito grandes aqui no Estado que sonegam, né? E ainda vão para o Facebook fazer bravata contra determinados políticos. Mas nós precisamos combater esse problema. Gessé, réplica. Nós vamos criar o programa Mais Emprego, Menos Impostos. Isso daí é uma promessa minha, nós temos um estudo nesse sentido. Nós vamos diminuir a carga do governo, que o governo paga, cobra demais e investe pouco, e investe em coisas que não devia investir. Agora, eu queria saber quem está devendo. Quem está devendo, nós vamos saber quem está devendo e nós vamos atrás, nós vamos cobrar. O empresário que está devendo, nós vamos cobrar. É direito do povo, não é direito do governo. Nós vamos cobrar e nós vamos fazer o melhor para você, catarinense. Porque você não pode ficar esperando aí por uma fila de hospital e não tem dinheiro para pagar um exame. Nós vamos investir nisso tudo para você. Camazão? Candidato, o nosso projeto, ele considera um programa de investimento público nas áreas de infraestrutura, mas também na nossa universidade. Nós não podemos falar de geração de emprego sem falar da formação. E hoje a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela está espalhada em mais de 10 campi, mas muitas vezes esse espaço tem poucas opções de cursos para a formação profissional. Então, nós vamos expandir a nossa universidade e vamos criar cursos, em especial nas áreas de saúde e educação, para formar médicos, formar professores, fazer qualificação continuada de quem está no serviço público, porque só assim nós vamos estimular o desenvolvimento do Estado e colocar o desenvolvimento social acima do desenvolvimento econômico. Ok, vamos então agora para o último tema, até para fechar o bloco. Camazão continua com a palavra, 30 segundos, formula Adécio Lima. Infraestrutura. Com a palavra. Candidato, Santa Catarina tem um programa de obras do atual governo que chama Pacto por Santa Catarina. E muitas dessas obras estão paradas ou parando justamente pela falta de investimento, mas também pelas pouposas verbas que se investe em publicidade nas emissoras de rádio e televisão do nosso Estado. Eu queria saber do senhor qual é a sua proposta nesse sentido e como vai combater esse problema em relação à infraestrutura. Olha, Camazão, primeiro que há aqui visivelmente uma desfaçatez. Ou seja, aqueles que estão há 16 anos ou mais tempo no poder querem agora tentar mostrar um processo de renovação e alternativas para as soluções do povo catarinense. A questão da infraestrutura, por exemplo, se você observar, Santa Catarina foi tocada por acontecimentos em decorrência dos processos do governo federal. Do PAC, assim foi a duplicação da BR-101, a ponte Anita Garibaldi. Aliás, comparativamente, a ponte Anita Garibaldi, de mais de 2 quilômetros, custou em torno de um pouco mais de milhão de reais. E a ponte aqui, Ercílio Luz, gastaram a mesma coisa e ela não está ainda sequer permitindo o acesso das pessoas.
A infraestrutura de Santa Catarina, ela tem que ser pensada do ponto de vista do aspecto que nós temos na faixa litorânea uma grande metrópole. E também temos as cidades pulverizadas por todo o estado de Santa Catarina. Nós queremos fazer um processo junto com os prefeitos, de forma horizontal, organizando, portanto, os processos de infraestrutura e apostando, sobretudo, em novos modais que Santa Catarina urgentemente precisa trazer para induzir o nosso desenvolvimento. Camazão? No nosso governo, nós vamos criar a Secretaria Estadual das Cidades para ajudar cada município de Santa Catarina a formular o seu projeto de desenvolvimento, o seu plano diretor, o seu plano de resíduos sólidos, para que a gente possa descentralizar de verdade, e não só com os cargos comissionados, como foi feito nos últimos anos, a questão da infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, todo mundo lembra da ponte, lembra de rodovias, mas a infraestrutura ela é também as pequenas obras, os pequenos acessos, o asfalto que falta em pequenos trechos por todo o nosso estado. Então, é dessa forma que nós vamos investir na infraestrutura em parceria com cada um dos municípios do nosso estado, para que cada um na sua região traga para nós a sua demanda. Bom, eu concordo, eu acho que essa é a grande política. Eu quero ser um governador de todos os municípios de Santa Catarina, pisando o solo catarinense, estando nos 295 municípios catarinenses, discutindo as realidades locais e ali permitindo que a gente possa fazer com que o Estado esteja presente, tocando a vida do povo catarinense. Ao mesmo tempo, acho que Santa Catarina tem que dar um passo para o futuro. Nós temos que trazer aqui, principalmente para o ir e vir das pessoas, as alternativas que hoje até o Ceará tem, como, por exemplo, os VLTs, que tem que trazer, sobretudo, uma nova lógica para garantir o direito de ir e vir do povo catarinense. Muito bem. Mais uma rodada encerrada, chegamos ao fim do segundo bloco do nosso debate eleitoral, aqui pelo SBT Santa Catarina. Vamos a um breve intervalo. SBT, eleições 2018. Meu nome é Salete Casagrande, moro no Parque Sangão. Gente, vocês já vieram aqui para ver como ficou linda a nossa prefeitura e como somos bem atendidos? É com responsabilidade e eficiência que Criciúma está voltando a ser o que todos desejamos. Uma cidade que cresce, gerando riquezas e qualidade de vida. Por isso é que eu acredito que estamos voltando a ser Criciúma. Prefeitura Municipal de Criciúma. No Queres, toda loja em 24 vezes com taxa reduzida e o primeiro pagamento só lá em novembro. É a parcela que cabe no seu bolso. Electrolux lava-roupas 10,5 kg, somente R$ 1.290 à vista ou 79 mensais. Roupeiro 4 portas e 4 gavetas, apenas R$ 490 à vista ou 34 mensais. Fogão de mesa ou forno elétrico 40 litros, só R$ 290 à vista ou R$ 19 mensais cada. Compre na loja, no site ou no celular. Queres, gente boa, gente nossa. Quando eu acordo de manhã, eu falo, misericórdia, que isso? É mais o cabelo ou é tudo? É roupa e cabelo? Eu te peço só essa ajuda, para que você me ajude a ser a pessoa que eu era antes. Pra ir na esquina antes, ela já se perfumava, se maquiava. Eu quero ver se olhando depois da transformação, eu fico um pouco melhor. Cuidou mais do filho e deixou de se cuidar dela. Me ajude a ter de volta essa mulher que eu sei que tá aqui. Hoje, 15 para as 4 da tarde, aqui no Caso Família. Muito bem, estamos de volta ao vivo para todo o estado. Você nos acompanha também pelo Facebook. Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre eles, mas com tema livre. Quem começa perguntando é o candidato Gelson Merizio para Mauro Mariani. 30 segundos, candidato Merizio. Mauro, a imprensa noticiou ontem, que o ouvidor-geral do Estado, cargo da Secretaria de Administração, estaria fazendo uma convocação aos 1.400 cargos comissionados, pedindo uma doação de R$ 1.000 para a campanha.
E sem nenhuma pretensão de responder antecipadamente, eu quero que você diga se essa pergunta, houve essa convocação ou não. Olha, candidato, o financiamento privado de campanha não existe mais. Hoje nós temos financiamento público e a doação espontânea de pessoas que querem ajudar. O nosso partido tem 240 mil filiados no Estado. E, obviamente, que muitas pessoas querem ajudar, estão pedindo para ajudar. E outros, voluntariamente, estão buscando ajuda para enfrentarmos esse momento eleitoral. Não tem nada de ilegal nisso. Várias pessoas estão buscando interagir com as campanhas, inclusive a sua. Vossa Excelência fez um jantar que, se não me falha a informação, foi R$5.000 o ingresso para esse jantar. Nós não, as pessoas voluntariamente. Quem quer contribuir, pode contribuir. Natural, esse é o processo legal do Brasil. Eu recebo apoio de servidores do Estado, servidores do município, pessoas do comércio, da indústria, pessoas físicas normais. Não há nenhuma exigência e jamais faremos isso de nossa parte. Quem quiser voluntariamente contribuir, será bem-vindo. Esse é o procedimento legal do nosso país. Réplica? Nós temos 1.400 cargos comissionados. E uma coisa é doação voluntária, outra coisa é convocação para a doação. Eu, dos 1.400 cargos comissionados, vou extinguir 1.200 a partir de janeiro. Restarão 200. O que não pode é fazer uma convocação pedindo auxílio financeiro no período eleitoral e depois falar em enxugar e extinguir cargos comissionados. Nós não vamos pedir nada para os cargos comissionados atuais, porque eles não existirão mais a partir de janeiro. Dos 1.400, 1.200 serão extintos. Candidato Mauro? Primeiro que não é verdade convocação, não há convocação nenhuma. Há um pedido, como há para todos, isso está nas redes sociais, o pedido de ajuda, é a popular vaquinha. Muitos candidatos, e quase todos no Brasil, têm feito isso. Pedindo ajuda aos amigos, às pessoas físicas, a quem quer participar da campanha, quem tem identidade. E eu volto a dizer, o nosso partido é o maior partido de Santa Catarina, está presente em todos os municípios. Nós temos recebido ajuda, apoio de muitas pessoas. Então, é nesse sentido, é por aí que nós vamos caminhar com transparência, não há nada de ilegalidade nisso. Muito pelo contrário, é a nova forma de se fazer política, com as pessoas ajudando nas teses que elas acreditam. Muito bem. Mauro Mariani continua com a palavra e formula a Décio Lima. Candidato Décio, você passou rapidamente por esse tema, é um tema que gostaria de ouvir mais sobre isso, que é a questão da mulher que é vítima de violência em Santa Catarina. Cada 10 minutos nós temos uma mulher que é vítima de violência no Estado. Qual a sua política específica para combater a violência contra as mulheres? Bom, primeiro, Mauro, as políticas são as políticas humanas. Eu aprendi, como prefeito de Blumenau por 2 oportunidades, que as políticas mais importantes não são as de concreto, não são as de asfalto, são justamente as políticas humanas. Aliás, as políticas humanas estão secundarizadas nesses últimos 2 anos. Com a aprovação, inclusive com o voto de Vossa Excelência, da PEC da Maldade, que não permite fazer investimentos na educação e na saúde nos próximos 20 anos, de levar esse Estado a um processo de estagnação, com essa geringonça que criaram, chamado modelo de descentralização, criando agências de desenvolvimento regional que sugam dos cofres públicos em torno de 670 milhões de reais que poderiam ser investidos numa política de educação, de inclusão, de proteção às mulheres e, sobretudo, de proteção aos valores que são próprios do povo catarinense. O povo catarinense está sendo vítima pela falta e a falta de presença do Estado. O Estado não protege a sociedade catarinense. É um Estado que está, infelizmente, a serviço, ao longo do tempo, para alguns poucos. Candidato Mauro? Olha, nós temos que ampliar a rede de proteção às nossas mulheres. Eu sou casado com a Cíntia, tenho 5 filhos, dos quais 4 mulheres. Eu não posso nem imaginar uma filha minha, uma esposa minha sofrendo uma violência. Nós temos que combater isso duramente. O governo tem que agir, aumentando a disponibilidade de delegacias da mulher, fazendo o acompanhamento psicológico
as mulheres que são vítimas de agressão, isso está muito claro para mim, e atuando especificamente nas áreas de maior vulnerabilidade social. É isso que nós temos que fazer, estender a mão do governo para proteger as mulheres de Santa Catarina, e nós vamos fazer muito fortemente. Aliás, Mauro, você inflacionou o número da evasão escolar. Não são 70 mil, são precisamente 64 mil catarinenses que, nesse momento, meninos e meninas que estão fora da escola. Eu acredito que todo esse processo de proteção da mulher, ele tem que ser tratado como um processo de inclusão das políticas sociais, das políticas humanas. Enquanto nós tivermos um modelo catarinense que se permite a fazer privilégios, como é este da desoneração de 6 bilhões para alguns poucos empresários, nós vamos continuar com as feridas, infelizmente, acompanhando a vida e o povo catarinense. Muito bem, o candidato Décio Lima continua com a palavra. Pergunta a Leonel Camazão. Candidato Camazão, o povo catarinense está sendo tocado pelos acontecimentos do nosso país no que diz respeito ao desemprego. Os números são assustadores. Em Santa Catarina, nós chegamos a 422 mil pessoas que, neste momento, estão no subemprego ou no desemprego. Qual é a política que você, como candidato a governador, pretende implementar em Santa Catarina para minimizar este flagelo? Olha, Décio, em primeiro lugar, é preciso dizer que o resultado desse número que você coloca, ele é resultado do desastre que vem sendo o governo Michel Temer nesses últimos 2 anos. E aqui, nessa emissora, temos vários candidatos que são indicados, não, mas que são dos partidos que apoiaram o Michel Temer e apoiam o seu governo e apoiam também alguns candidatos presidenciais. Nosso projeto de emprego para Santa Catarina é retomar o papel do Estado enquanto indutor do desenvolvimento, que coloque Santa Catarina num caminho onde a geração de emprego e renda vai estar mais vinculada às necessidades das pessoas do que às necessidades dos grandes empresários. E para isso nós precisamos democratizar a UDESC, levar mais cursos de outras áreas para o interior do Estado, precisamos descentralizar os serviços de saúde, de educação, que também geram emprego, também geram renda, né? O serviço público também gera emprego e renda. E nós precisamos cobrar a dívida dos grandes empresários e também rediscutir, revisar as isenções fiscais. Porque sem esse recurso, ninguém vai conseguir fazer o que Santa Catarina precisa, né? Vir aqui na televisão e fazer bravata é muito fácil. Agora, gerir o Estado de Santa Catarina, combater os privilégios e combater a corrupção, precisa de coragem, precisa de determinação e precisa de independência, que muitos candidatos aqui não têm. Tem o rabo preso. Ok. Bom, eu quero apostar justamente em você, no povo catarinense, naquele que está na agricultura familiar. Vamos criar um programa chamado Prove Santa Catarina. Pretendemos acreditar que hoje há uma expectativa muito grande dos setores médios, dos micros e pequenos empresários, que, aliás, são aqueles que mais oferecem empregos. Quero criar o Banco do Povo, quero fazer com que este setor seja o grande indutor do fomento, sobretudo, das vocações regionais do povo catarinense. Nós vamos fazer uma Santa Catarina vocacionada para a sua gente, para o povo catarinense, e o Estado vai tocar firmemente nesse assunto. Camazão? A geração de emprego no nosso Estado, ela não pode ser uma política só para as cidades e para os grandes centros. Ela precisa também focar no campo. E é por isso que nós vamos investir na agricultura familiar, que é quem mais emprega a gente no campo, que é quem produz alimento sem agrotóxico, sem alimentos transgênicos. E nós temos que fazer esse combate no campo em Santa Catarina, porque hoje a nossa alimentação ela é envenenada, ela faz mal à saúde, tudo em nome do lucro do agronegócio. Então nós precisamos enfrentar esse debate também na discussão do emprego, porque as pessoas, os filhos da população que está no campo, continuam vindo para as cidades pela falta de oportunidades. Então nós precisamos combater isso também no nosso estado. Agora o candidato Camazão pergunta ao candidato Moisés. Candidato, nos últimos 16 anos, que os governos representados aqui hoje pelo candidato Mauro e pelo candidato Merizio,
Nos últimos 16 anos foram fechadas 58 escolas estaduais no nosso estado. Foram governos que entraram na justiça para não pagar o piso dos professores e também achataram a carreira de quem trabalha na educação. Eu queria ouvir o senhor sobre esse tema tão importante para Santa Catarina. Perfeitamente. Nós já abordamos esse tema hoje aqui e, como eu vinha dizendo, a educação ela precisa ser tratada com muita seriedade. Nós conhecemos todos os problemas da educação em Santa Catarina. Nós sabemos que há problemas de infraestrutura, que foi a falta de investimento a longo prazo, que foi deixando as escolas ficarem sem condição, muitas vezes, de receber os alunos. Quando se constrói escola, não se equipa. O professor, como você bem citou, tem o salário achatado em função de um piso nacional. Então, se há um piso, eu não continuo fazendo o meu programa de carreiras, eu não incentivo o professor a estar em sala de aula, eu perco o professor da sala de aula para outras atividades que não são essenciais à educação. Nós precisamos fazer também uma educação inclusiva, não só no Estado com quem tem necessidades especiais, mas também com alunos com habilidades especiais. O Estado nunca vê, não tem um olhar técnico para essa atividade, que é uma atividade que o docente precisa de treinamento, precisa ser preparado para tal, e ele tem que ter a disponibilidade do profissional, não para algumas pessoas, mas em todas as áreas da educação brasileira. Nós precisamos da educação integral, como falei há pouco também. O aluno deixa de estar em áreas de vulnerabilidade, em locais em que ele vai se envolver muitas vezes no tráfico de drogas, vai ser aliciado. Nós precisamos salvar as famílias brasileiras, resgatar a condição do pai, da mãe, de participar no processo de educação do filho, juntamente com o professor no ensino. Ok. Camazão? A Rede Federal Técnica de Ensino, os IFSCs e o UFC, são reconhecidas no mundo inteiro como uma das melhores redes de ensino do mundo. Comparadas à rede pública estadual, há um abismo enorme. Então, nós precisamos tornar as nossas escolas mais parecidas com os institutos. E quando a gente fala disso, do que estamos falando? Estamos falando de carreira, de salário digno para professor, de combate ao trabalho temporário. Hoje, mais da metade dos professores são temporários e dão aulas, às vezes, em 3, 4, 5 escolas diferentes. E isso leva ao adoecimento. Os professores ficam com problemas, com depressão. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de valorização dos professores e da educação no nosso estado. Muito bem, a tréplica, Moisés. A valorização do professor é, sem sombra de dúvida, uma das bandeiras que nós levantamos, defendemos, porque sem dinheiro não se faz saúde, não se faz segurança, não se faz educação. Há que se enxugar o Estado para fazer isso, aplicar em que de fato é preciso aplicar, enxugar nas áreas em que o Estado atua. O Estado atua muito mal em diversas áreas e quer abraçar outras. Nós temos que focar na saúde, na educação e na segurança. Nós precisamos resolver de fato o problema da violência dentro das escolas. Nós precisamos acompanhar essas escolas para que o professor tenha condição digna de trabalho, não trabalhe assustado. Nós temos escolas em que o professor, eu já visitei escolas em que há grades, depois que o professor entra para a sala de aula é fechada uma grade, o diretor também está atrás de uma grade, sérios problemas sociais. Muito bem, continua com a palavra o candidato Moisés, formula para o candidato Gessé. Bem, Gessé, eu quando fui convidado a estar aqui no partido, no mesmo momento que eu recebi uma ligação, eu via uma pessoa, isso me tocou muito forte o coração, uma pessoa em condição de vulnerabilidade, deitada no chão, pessoas que vivem na rua, sem nenhum acolhimento. Eu gostaria de lhe perguntar, isso tem me tocado muito, meu pensamento, tem invadido muito meu pensamento no dia a dia, depois que eu iniciei essa jornada, quais são os seus projetos, quais são os seus planos para tirar essa gente do sofrimento? Catarinense, o meu plano é você em primeiro lugar. Eu não me dispus de sair da minha zona de conforto para estar aqui apenas para um cargo político. Eu não precisava disso. Mas eu, como muitos de vocês, estamos indignados com o que está acontecendo. Na nação, no Estado, porque tanto que o governo arrecada, tanto o governo federal, o governo estadual, e os privilégios, as mordomias, apenas é para os políticos. Você, catarinense, você não tem mordomia. Você tem que trabalhar para sustentar a sua família, você tem que lutar muito para conseguir dar uma saúde digna, uma educação digna para os seus filhos. Eu, como governador seu, irei cortar as mordomias como governo mínimo. Vamos cortar tudo.
todo tipo de mordomia de político, vamos cortar cargos, vamos economizar, muitas viagens que não há necessidade, vamos cortar, entendeu? E nós vamos fazer por você, nós vamos investir em você, uma educação melhor, seu filho pode ficar integralmente na escola, você pode trabalhar o dia inteiro, de manhã ele estuda, à tarde ele pode ter um momento de lazer dentro da escola, ou um outro aprendizado com um outro curso dentro da própria escola. Vamos valorizar o profissional da educação, porque afinal de contas é ele que cuida do seu filho e ele que vai dar educação para o seu filho no futuro. Moisés? As pessoas em condição de vulnerabilidade, elas agregam outros problemas, o uso de drogas, a exposição, muitas vezes, à violência interpessoal, até por quem não está na rua, está passando, não tem um teto, não tem alimentação adequada, não tem higiene corporal adequada. Nós precisamos tratar a alma dessas pessoas, não basta medicamento, não basta interná-los, e nosso projeto é envolver as diversas religiões, todas as organizações sociais que já atuam nessa área de atividade, fortalecer e atingir a alma dessas pessoas. Se nós não tocarmos o coração dessas pessoas, nós não temos como reintegrá-las à sociedade, nós não temos como abraçá-las. Gessé? Eu sou cristão, sou presbítero na Assembleia de Deus. Eu não preciso ter governo, ter cargo na minha mão para me fazer o bem. Eu já tenho feito, as pessoas de Camboriú que me conhecem, eu sempre procurei ajudar o meu próximo, sempre procurei estender a minha mão amiga. E é independente de cargo político. Isso daí a gente já tem que fazer antes de ter um cargo político. Porque a gente fazendo com cargo político, com dinheiro dos outros, é muito fácil. Mas agora, quando você tem que tirar da sua própria carne para ajudar o necessitado, ajudar aquela família que precisa, aí já mostra que o teu coração é cristão mesmo. Eu não tenho placa de igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus, mas para mim todas as religiões eu respeito, tenho amizade com várias religiões e nós vamos juntos fazer uma Santa Catarina melhor. Continuando com a palavra, Gessé formulando a Gelson Merizio. Deputado Gelson, eu queria fazer uma pergunta, porque nós vamos criar o Estado mínimo, diminuir tudo quanto é tipo de gasto que não há necessidade que o Estado tem, muitas viagens que poderiam ser tudo digital, com tecnologia que a gente tem hoje, e muitos cargos desnecessários, secretarias, essas regionais. O que o senhor vai fazer? Você vai cortar isso tudo, mas como que você vai cortar sendo que tantos partidos estão com você? Você tem que contemplar essas pessoas. Olha, desde a primeira reunião que nós tivemos com os partidos que fazem parte da nossa aliança, ficou muito claro que acabaria a partir do ano que vem a geografia das urnas. Até porque, dos 1.400 cargos comissionados, nós vamos extinguir 1.200. Vamos extinguir todas as regionais no primeiro dia. Mas mais do que isso, vamos extinguir o que elas representam, que é um Estado inchado, um Estado que até aqui nos trouxe tendo resultados bons comparados com o do Brasil, mas que olhando para frente não permitem mais que nós tenhamos recursos para aumentarmos o número de policiais, para aumentarmos o serviço da saúde e para darmos uma resposta mais qualificada. O Estado mínimo tem que ser no processo administrativo, o Estado tem que ser grande nos serviços. Nós precisamos, por exemplo, de mais 5.000 policiais que eu pretendo trazê-los, reconvocando-os da reserva, que tenham aptidão física e que tenham vocação para voltar, que tenham vontade para voltar mediante uma remuneração específica. Para pagar esses salários, 1.400 cargos comissionados, se forem extintos 1.200, já pagam o salário de 2.500 policiais. É um exemplo do quanto é preciso e necessário enxugarmos, reduzirmos os processos administrativos. Quando se fala em Estado pequeno, eu concordo, mas pequeno na administração, grande nos serviços, entrega à população. Gessé? Catarinense, eu não falei Estado pequeno, eu falei Estado mínimo. Quanto menos nós gastar com nós, investir no povo, isso a gente vai dar retorno para o povo. Afinal de contas, quem paga o salário do político, quem paga toda a mordomia do político é você. Mas a partir de agora, eu, Gessé Pereira, cristão, vou estar agora pelejando por você. Na Bíblia a gente cita o exemplo de Neemias. A história de Neemias, se você pode estudar, o Neemias, quando ele pegou Israel, Israel estava destruída. Ele chegou a chorar pela situação de Israel, o povo sofrido. Ele lutou pelo povo, ele colocou o coração dele no povo. Eu vou colocar o meu coração por você. Eu vou colocar a minha vida por você. Porque eu não quero privilégio para mim e nem para ninguém do governo. Merizio? Combate implacável ao crime organizado. 5.000 policiais sendo convocados da reserva.
equipamento com tecnologia para a Polícia Civil, enfrentamento definitivo na questão da segurança pública, promover o desenvolvimento do Estado com muita ênfase à inovação que traga esperança para os jovens. Isto requer recursos. Para se obter esses recursos, a forma é enxugar e fazer o Estado mínimo ou pequeno, vamos tratar assim. E eu concordo com o Gessé. Agora, o serviço tem que ser grande. Para isso existe Estado, para regular oportunidades e proteger os desamparados, que é o que nós vamos fazer. Muito bem, estamos encerrando mais uma rodada. Lembrando, transmissão simultânea por 2 rádios do Sistema Catarinense de Comunicação, Gralha de Urubici e Clube de Lages. Vamos então agora a um rápido intervalo, terminando o 3º bloco do primeiro debate eleitoral pela televisão em Santa Catarina, aqui no SBT. Voltaremos em seguida. SBT Eleições 2018. Você tem dívidas vencidas com a Prefeitura de Chapecó até 31 de dezembro de 2017? Agora você pode pagar. Chegou o parcelamento de dívidas da Prefeitura de Chapecó. Pessoas físicas ou jurídicas podem parcelar em até 48 vezes. Procure a Diretoria de Tributos, consulte as condições e regularize sua situação. Secretaria de Fazenda, Prefeitura de Chapecó. Diversão e muita alegria tem aqui. Gostei! Vem pra cá. No meio. Vai ganhar. Vem com a gente. Domingo após Eliana. Vamos lá? Programa Silvio Santos. Agora é a vez das super ofertas Miatã. Fim de semana, alcatra bovina, R$19,98 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango, R$4,99 o quilo. Óleo de soja soia, R$2,99. Miatã, mais economia no seu dia a dia. Sabe como é família? Está sempre unida e por dentro de tudo que está acontecendo um com o outro. Por isso, o que não falta aqui é informação, entretenimento, notícias, conteúdo e diversão em alta definição para você ficar informado de tudo o que acontece no mundo. E isso tudo porque nós fazemos parte da sua família. E você faz parte da nossa. SBT Santa Catarina, a TV da sua família. E o programa Juan Garcia desta semana, devido ao debate político com os candidatos ao governo de Santa Catarina aqui no SBT, será exibido excepcionalmente neste sábado, ao 12h30. E entre os eventos desta semana está a posse da nova diretoria da Fiesc. Aguardo por você. Muito bem, estamos de volta. Este é o último bloco do nosso debate. Agora, cada candidato vai responder a uma pergunta formulada por representantes de entidades de Santa Catarina. O candidato terá 1 minuto e meio para responder. Não teremos réplica nem tréplica. Pelo sorteio, o primeiro candidato a responder é Carlos Moisés. A pergunta é do presidente da Faesc, José Zeferino Pedroso. O nosso setor gostaria de saber qual vai ser o seu comportamento nos programas que os governos que têm se sucedido têm mantido na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do nosso Estado. E, além disso, como o senhor vai proceder com referência à segurança no campo, bem como o setor de comunicação. A lei hoje exige nota fiscal eletrônica, GTA eletrônico, e nós temos defasagem de internet no nosso interior. Candidato Moisés tem 1 minuto e meio. O Estado, quando atua fora das suas ações principais, ele tem caminhado muito mal. Quando ele empreende, quando ele vira agente financeiro, nós entendemos que o Estado tem que focar nas suas ações básicas e incentivar o produtor. A questão, por exemplo, do agronegócio. O Estado não tem feito estradas muito bem. 70% das rodovias catarinenses são consideradas péssimas ou ruins.
esse seria o papel do Estado. Se ele não tem competência para se manter, ele deve atrair para si investimentos da iniciativa privada, para que o produtor, quando fala em agronegócio, está intimamente ligado à capacidade de escoar o seu produto, manter o homem no campo. Se eu não tenho estrada, se eu não consigo manter o homem no campo, se eu não tenho incentivos do Estado, de fato, eu não consigo fazer crescer o agronegócio. A questão, por exemplo, das escolas para manter os filhos de agricultores no campo. São propostas que nós temos claras em nosso projeto de governo. Nós temos a intenção de interiorizar universidades. A questão da segurança no campo. Nós defendemos o processo de armamento da nação brasileira, juntamente com Jair Bolsonaro. Nós entendemos que o benefício da dúvida é muito mais interessante do que o cidadão, o meliante, por exemplo, ter certeza de que o homem do campo está desarmado. Nós entendemos que isso faz parte também de um processo de crescimento desse setor, de garantia para que as famílias se mantenham interiorizadas e não venham ocupar as grandes cidades. Ok, muito bem. Agora, Neivo Panho, presidente da OSESC, formula a Décio Lima. A Lei 16.834, de 2015, foi criada com o objetivo de instituir a política estadual do cooperativismo catarinense. Em maio de 2018, foi constituído o Conselho Estadual do Cooperativismo, com o objetivo de atender as demandas e os anseios das cooperativas ligadas ao sistema OSESC. Gostaríamos de saber se o candidato tem algum projeto que contemple ações para atender o segmento cooperativista catarinense. Muito bem, o candidato Décio Lima tem 1 minuto e meio. Bom, primeiro que eu acho algo extraordinário do ponto de vista da economia de Santa Catarina. Justamente o nosso processo de cooperativismo, que tem sido, inclusive, um instrumento desafiador em muitos momentos na ausência visível do Estado. Não só cumprir a lei aprovada, não só garantir um processo interligado entre a iniciativa da cooperação com todas as políticas indutoras do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Eu quero, mais do que isso, também produzir, sobretudo, abertura de créditos. Eu aqui já pude falar na questão da geração de empregos do Banco do Povo. Nós vamos criar o Banco do Povo Catarinense a fim de propiciar o acesso subsidiado a créditos para apostar no micro, no pequeno negócio, na agricultura familiar e também, sobretudo, nos sistemas de cooperativas que o Estado se permitiu historicamente construir. Pode ter certeza que nós vamos, diferente daqueles que têm sido o mesmo, fazer algo para além de todos os acontecimentos já registrados. Muito bem. Agora quem formula é Mário César Aguiar, que assumiu recentemente a presidência da Federação das Indústrias de Santa Catarina. A elevada carga de tributos e taxas tem onerado o setor produtivo e a geração de empregos. Diferentemente de outros estados, Santa Catarina não aumentou seus impostos, o que talvez explica o seu desempenho maior do que a média nacional. Nós gostaríamos de saber do candidato, caso seja eleito, se ele se compromete a não aumentar os impostos e também como ele faria para diminuir o tamanho do Estado e depois, por consequência, reduzir os tributos incidentes sobre o setor produtivo. A pergunta do presidente da Fiesc é dirigida ao candidato Gelson Merizio. Primeiro, o compromisso absoluto em não aumentar carga tributária. Aliás, mesmo na maior crise econômica que o nosso país, o nosso estado passou, nós não aumentamos impostos, diferente do Rio Grande do Sul e do Paraná, nossos estados vizinhos. Mas mais do que isso, nós temos que evoluir para no futuro podermos reduzir a carga tributária nominalmente. Isso se faz primeiro reduzindo o tamanho do Estado, enxugando os processos administrativos, permitindo que o recurso seja investido em áreas que promovam desenvolvimento, crescimento.
Nós temos algumas regiões de Santa Catarina que ainda têm zonas escuras nos seus índices econômicos. Caso do extremo sul catarinense, da região de Araranguá, do Planalto Norte, do Planalto Serrano, lá no extremo oeste, próximo de Edenildo Cerqueira. Para estas regiões, o Estado tem que ter um tratamento diferenciado. Para isso existe governo, para dar oportunidade e competitividade a todas as regiões. Isso promove desenvolvimento integrado e faz com que o Estado cresça. Eu tenho convicção absoluta que se nós tivermos um otimismo de propósito, uma ação contundente do governo na infraestrutura para o crescimento, especialmente na inovação, que permita a inserção dos jovens no mercado de trabalho pelas suas vocações. E a inovação é a porta de entrada para essas vocações. Impostos aumentar, jamais. Desenvolvimento sustentado com absoluta segurança e absoluta certeza. Muito bem, vamos agora à pergunta de Johnny Zulauf, presidente da FACISC. Ela é formulada a Mauro Mariani. A FACISC fez uma pesquisa em Santa Catarina e detectou em todo o estado a grande preocupação sobre a infraestrutura. Qual é a prioridade que o governo vai dar para a questão da infraestrutura, que é uma carência do estado? 1 minuto e meio, candidato Mauro. Olha, agradecer primeiro ao amigo Johnny pela pergunta pertinente. A infraestrutura é uma preocupação constante. Santa Catarina, primeiro, tem que estabelecer, e nós temos clareza nisso, um fundo estadual de infraestrutura para fazer a manutenção corriqueira das nossas rodovias, que hoje estão em péssimas condições. Nós precisamos garantir, independente do governo de plantão, que haja um recurso para tapar buraco, para fazer roçada, para manter as nossas rodovias. Porque manter as rodovias significa evitar o perigo de acidente e de vida que as pessoas correm. Depois, trabalhar questões importantíssimas para o Estado, como o transporte ferroviário. Nós precisamos fazer com que a ferrovia Norte-Sul chegue ao oeste de Santa Catarina, que trazendo os grãos do centro-oeste, para permitir que a nossa agroindústria seja competitiva. Depois, o Estado tem que trabalhar junto, em parceria com os municípios, para resolver a questão da mobilidade urbana nos grandes centros de Santa Catarina. O Estado andou meio afastado. Tem que trabalhar junto com a Prefeitura de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, de Itajaí. O Estado tem que ser parceiro, porque, afinal de contas, metade da nossa população vive em torno das regiões metropolitanas. Certamente o Estado tem um papel importante a desenvolver e nós vamos ser parceiro dos municípios, buscar as soluções. Muito bem, vamos agora à indagação de Edson Fortuna, presidente da PRASC, dirigida a Gessé Pereira. A ausência de uma política de segurança pública no Brasil remete a vivermos inúmeros problemas. Um deles, financiamento, a falta de efetivo. A pergunta que nós, enquanto representantes da categoria dos praças, aí faz é justamente para os candidatos verem qual é a política que eles pretendem implementar no estado de Santa Catarina que garanta a segurança aos profissionais e a segurança à sociedade ao mesmo tempo, fazendo com que cheguem recursos e esses recursos sejam suficientes para atender o sistema de segurança pública em Santa Catarina. 1 minuto e meio, candidato Gessé. Edson Garcia, eu quero responder diretamente a você e a todo catarinense. Nós vamos investir na polícia, sim. Nós somos parceiro da polícia, nós somos parceiro dos militares, porque o nosso candidato a presidente é um militar, Cabo Daciolo. Também aqui no estado nós temos, eu juntamente com um grupo, nós estávamos formando o Partido Militar Brasileiro, um partido a qual tinha bastante militares conosco. Vamos valorizar o militar, vamos valorizar porque é quem dá segurança ao seu povo, é quem arrisca a vida pelo seu povo. E vamos investir na polícia investigativa, a polícia civil e a polícia militar. Nós vamos entregar na mão deles tecnologia de última ponta. Nós vamos atrás. Israel hoje desponta como número 1 no mundo. Nós vamos atrás. Nós vamos já marcar agora, durante a campanha eleitoral, a gente está marcando já uma agenda com a embaixada israelense, a qual a gente já vai começar a se aproximar deles atrás de tecnologia de ponta para investir na nossa polícia. Porque a polícia está sucateada. Mas isso vai mudar. Santa Catarina não será mais igual. Santa Catarina, a partir de 1º de janeiro, vai ter um governo que Santa Catarina vai estar em primeiro lugar. Eu não sou o melhor, mas eu tenho uma equipe maravilhosa comigo. Temos militares que vão assumir a pasta da segurança pública, assim na educação também vai ser
professores, nós vamos colocar capacitados em cada pasta. Nós vamos mudar esse cenário a partir de 1º de janeiro. Ok, muito bem. Agora, para encerrar, o presidente da OAB, Paulo Brincas, formula a Leonel Camazão. Uma das questões que mais nos preocupa aqui na Ordem dos Advogados, um problema talvez um pouco silencioso, mas muito sério, principalmente para a democracia a médio e longo prazo, é a falta de credibilidade da população em geral em relação à classe política. A impressão que nos dá é que a população simplesmente não acredita mais na classe política, perdeu a confiança na classe política. Classe política deve alguma coisa à população, precisa reconstruir essa credibilidade. O que o candidato faria para tentar reconstruir essa credibilidade em relação à população? 1 minuto e meio, Camazão. Brincas, obrigado pela tua pergunta. Nossa candidatura e o nosso movimento da coligação Um Caminho para a Gente, ela é justamente reflexo desse descrédito que você coloca na sua pergunta. Eu sou um cidadão que se indignou com a situação política do nosso país, do nosso estado. Muita gente que está nos ouvindo agora ou está nos assistindo também está indignada, mas não sabe o que fazer. Então, o nosso movimento na candidatura do PSOL e do PCB ao governo de Santa Catarina, com chapa completa a deputados federais, estaduais, ao Senado, é um movimento cidadão para retomar a política para o cidadão comum e tirar o nosso governo das mãos das burocracias partidárias, daqueles que governam Santa Catarina há mais de 40 anos, que se dividem nas eleições, mas depois delas dividem as secretarias e colocam todo mundo para dentro. É isso que nós temos visto em Santa Catarina, que foram os projetos que perduraram nos últimos 20 anos aqui no nosso estado, e nós vamos combater esse modelo, trazendo a discussão do que é público e para o público. É para isso que nós temos o governo e é para isso que serve o Estado. Temos assistido políticos que fazem do governo espaço para discutir as suas questões particulares. Nós vamos devolver ao público e à população o rumo do governo de Santa Catarina. Muito bem. Agora, pelas regras do debate, cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. E começamos com aquele que vinha falando, o candidato Leonel Camazão, do PSOL. Bom, eu quero agradecer a todas e todos do SBT aqui por esse espaço de debate. Hoje aqui falamos mais tempo nesse debate do que vamos falar durante todo o horário eleitoral, por conta de uma legislação obtusa feita pelo Eduardo Cunha, para que alternativas não tenham espaço no rádio e na televisão, para que as coisas realmente mudem. 90% do horário eleitoral vai estar na mão de apenas 3 candidaturas, para que nada mude, para que tudo fique como está. Então eu preciso do seu apoio. Se você gostou do nosso discurso, gostou das nossas ideias, nos acompanhe nas redes sociais, procurando pelo Camazão 50, para que a gente possa multiplicar essa mensagem de esperança, de mudança e de construir uma nova alternativa, um novo caminho para Santa Catarina. No dia 7 de outubro, eu peço o seu voto no 50, de cabo a rabo, para presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Só assim nós vamos conseguir mudar Santa Catarina de verdade. Ok. Agora o próximo, Carlos Moisés, do PSL. 1 minuto. Eleitor, eu peço a sua atenção para que você olhe para todos os candidatos, conheça a vida de cada um, seja iluminado na sua escolha, conheça a sua história, o que essas pessoas já fizeram por Santa Catarina. É uma loucura nós imaginarmos que nós votamos igual e vamos ter alguma diferença ao final do pleito. Nós temos que, de fato, escolher, fazer novas escolhas. Nós temos um projeto para Santa Catarina de transparência, de integridade na gestão pública, de participação social, de combate à corrupção. Nós queremos valorizar a família. Nós temos um resgate ético da administração pública. Eu peço o seu voto, humildemente, para presidente da República, Jair Bolsonaro, vote 17, para governador, comandante Moisés e Daniela Rainer, 17, e o senador do Bolsonaro, Lucas Esmeraldino, 177. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Agora, Décio Lima, candidato do PT Trabalhadores. Bom, primeiro te agradecer ao SBT, Prisco, e também dizer que nós estamos saindo daqui, nesse momento, indo para o extremo oeste de Santa Catarina. Vou lá me encontrar com o meu vice, o Kiko,
ex-prefeito de São Domingos, o Kiko Oliveira, a Ideli Salvati e o desembargador Lédio. Nós estamos correndo Santa Catarina numa grande caravana. Eu acho que a grande pergunta que o povo catarinense deve fazer no decorrer dessas eleições é se quer, primeiro, um governador igual ao Temer. Segundo, se quer efetivamente criar um processo de renovação ou continuar com isso tudo que está aí e que já se somam cerca de 16 anos de governança naquilo que ficou chamado de Tríplice Aliança. Eu penso que Santa Catarina quer renovar, quer inovar, quer fazer um governo humano e que proteja, sobretudo, o povo catarinense. Um grande abraço e vamos fazer a boa luta. Muito bem, agora Mauro Mariani, candidato do MDB. Olha, agradecer ao SBT a oportunidade de todos nós estarmos aqui, falar um pouco das nossas propostas, cumprimentar os candidatos pela participação, mas especialmente você, que teve paciência de nos ouvir, de nos assistir, que ainda tem esperança que a política possa melhorar e resolver os problemas da nossa sociedade. Quero dizer que a partir de hoje nós vamos andar pelo Estado. O Napoleão Bernardes e eu, uma chapa que verdadeiramente significa uma virada de página na política catarinense. Uma chapa de gente comprometida, que conhece. Andamos todos os municípios de Santa Catarina, conhecemos a realidade e certamente vamos poder fazer um governo propositivo, um governo que entregue resultado, um governo que tenha foco no cidadão e não em si mesmo. Então, com todo respeito, agradeço bastante a sua assistência, conte conosco, lhe convido para ir para as redes sociais. Um grande abraço e muito obrigado. Muito bem, agora Gelson Merizio, do PSD. Eu quero ser governador para poder, de forma muito implacável, combater o crime organizado. Trazer mais 5 mil policiais para ativo. Incrementar com policiais civis e com tecnologia as polícias militar e a polícia civil. Trazer um processo de desenvolvimento efetivo em todas as regiões. Equilibrar as oportunidades do nosso Estado. Fazer com que, com o enxugamento da máquina pública, nós tenhamos recursos para investir pesado em segurança pública, em saúde e em educação. Promover as reformas e as transformações que o Estado precisa para crescer e se desenvolver. Eu sou catarinense e aqui é trabalho. Por isso, juntos, vamos construir uma caminhada que nos permita dar a Santa Catarina e ao seu povo o que todos merecem. Um grande abraço e um bom dia a todos. Muito bem, agora para encerrar, Gessé Pereira, candidato do Patriota. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao SBT, ao jornalista Prisco, agradeço a todos os candidatos que aqui vieram, agradeço o meu presidente do Patriotas, Ailson Barroso, Maurício Leal, o deputado Sérgio Godinho, que é o meu chefe, que agora está comigo, me ensinando, me orientando, Lenício Machado, PMBR, muito obrigado, querido, sem ti eu não tinha chegado onde cheguei. Também agradeço a todos os meus candidatos a deputados federais e estaduais. Peço o voto por 51 para deputado federal, estadual. Peço o seu voto 51 para presidente Daciolo. Também peço o seu voto 33, Roberto Salum, para o Senado. Um homem de garra também. Agradeço a minha família que nesse momento está orando por mim e agradeço a todos vocês catarinenses. Eu sou a renovação. Sou presbítero da Assembleia de Deus, um homem de fé, um homem da família, um homem do povo, que veio para mudar Santa Catarina e peço o seu voto. 51, Gessé Pereira. Muito bem, chegamos ao fim do debate. O SBT de Santa Catarina acredita que a cidadania se consolida pelo acesso à informação. Por isso, fomos a primeira emissora de televisão do Estado a permitir que os eleitores conhecessem as propostas desses 6 candidatos. Abrimos espaço no nosso jornalismo, deixando de levar a você, sexta-feira, o nosso principal telejornal, o SBT Meio-Dia. Mas temos certeza que valeu a pena. Todos os detalhes do debate você acompanha hoje à noite no SBT News, às 7h20. E a gente vai continuar agora ao vivo com os bastidores aqui nos estúdios, pelo nosso Facebook, pilotado pelo companheiro Fernando Machado. Queremos agradecer também aos 6 candidatos e destacar e agradecer o apoio e empenho de uma equipe de 70 colaboradores dos setores
técnica, jornalismo e administração, todos pilotados pelo diretor Gerson Cruz. Pela presença de todos e principalmente a você, pela audiência. Uma bela tarde, um belíssimo final de semana. SBT Eleições 2018. Primeiro do Juiz Palácios a se casar e ter um filho vai ser o herdeiro absoluto de toda a empresa, mamãe. Minerva prepara a chegada do herdeiro. Você vai engravidar e ter esse bebê porque disso depende nosso futuro e acabou. Mas pra família crescer vai ter um preço. Esse filho vai sair caríssimo pra ele. Nesta sexta, 5 da tarde. Senhora Fontinelli, a senhora nunca poderá ter filhos. Não pode ser possível. Não, não. Que pobres tão ricos. Colesterol não é algo necessariamente ruim. Na verdade, é muito importante para várias funções do nosso organismo. A questão é controlar o nível de colesterol bom e ruim. Os dois tipos de colesterol são produzidos pelo nosso corpo. A quantidade vai depender de dois fatores importantíssimos: nossa alimentação e a prática de exercícios físicos. Isso é fundamental para controlar os níveis de colesterol e prevenir doenças cardíacas. Vai ter azar assim em outro lugar. Gente, evacuar a casa! Esta família foi amaldiçoada por uma bruxa. A gente já falou pra você, a maldição não pode ser quebrada. Como eles conseguirão acabar com o feitiço? Mas, Meg, como a gente vai encontrar uma moeda de 100 anos atrás? Jinxer. Hoje, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Além de ser uma fruta prática, a uva tem propriedades muito positivas para quem busca uma boa saúde. Ela é uma boa pedida na dieta, por ser um lanche muito saboroso, com baixa quantidade de calorias. Se ao invés de perder peso, você busca ganhar massa muscular, a uva também pode ser sua aliada, sendo uma boa fonte de nutrientes para os seus músculos. Perdi meu emprego hoje. Um tumor maligno. Se quer se separar, por mim tá tudo bem!